Durante a caçada, o barão Henrique de Monteiro acreditava estar no controle. Do cavalo, do rifle, do próprio silêncio. Ele sempre soube perseguir, sempre soube fugir. Mas naquela manhã, entre o nevoeiro leve, o som distante dos cascos e o farfalhar das folhas, algo saiu do curso esperado. Não foi o animal que escapou. Foi o olhar. Um olhar que ele tentou evitar. Um olhar que não devia significar nada. Um olhar simples, mas impossível de ignorar. E naquele instante, o barão entendeu, com uma clareza que doeu, que há fugas que nenhum homem de título, honra ou coragem consegue vencer, porque algumas caçadas não acontecem no campo. Acontecem dentro do peito. Se histórias assim falam com você, inscreva-se. Às vezes, o destino também precisa saber onde te encontrar. O amanhecer ainda se acomodava sobre os campos quando o barão Henrique de Monteiro montou seu cavalo. A névoa leve pairava rente ao chão, cobrindo a relva como um segredo que o dia ainda não decidira revelar. O ar tinha cheiro de terra úmida e folhas esmagadas, o tipo de perfume que só existe longe dos salões, onde os homens deixam cair as máscaras. Henrique gostava da caçada por isso. Ali não precisava falar, não precisava fingir, nem responder a perguntas que nunca fez a si mesmo. Vestia-se com elegância contida, botas altas bem lustradas, calças de montaria firmes, casaco escuro ajustado ao corpo, como tudo em sua vida. Não era um homem idoso, pelo contrário. Tinha pouco mais de 38 anos, postura reta, força nos braços e um olhar que aprendera cedo a se manter distante. O rifle repousava seguro junto ao ombro. O cavalo avançava com obediência silenciosa. Acompanhavam-no 2 homens da região, acostumados ao ritmo do barão. Falavam pouco. Sabiam que ele preferia o som do vento ao excesso de palavras. Para Henrique, o mundo funcionava melhor assim, organizado, previsível, sob controle. Mas naquela manhã, algo destoava. Não foi um pressentimento claro. Foi uma ausência, uma espécie de desvio interno que ele não soube nomear. O grupo avançava pela mata quando Henrique avistou o solar ao longe, surgindo entre as árvores como uma memória sólida. A casa de sua família se erguia firme sobre a colina, paredes claras, janelas altas, varanda extensa. Ali, gerações aprenderam a se calar antes de aprender a amar. O barão desacelerou o cavalo por instinto. E foi então que viu o movimento próximo ao limite da propriedade. Uma figura feminina caminhava com cuidado pelo terreno úmido, segurando um cesto junto ao corpo. Não usava roupas de caça, nem trajes de passeio. Vestia-se de forma simples, prática, como quem pertence mais à rotina do que à cerimônia. Henrique desviou o olhar imediatamente, não por desinteresse, mas por hábito. Sempre evitara reparar demais nas pessoas que trabalhavam na propriedade, não por desprezo, mas por regra silenciosa. Olhar demais criava perguntas, e perguntas criavam vínculos, e vínculos desorganizavam tudo. Continuou cavalgando, mas o olhar insistiu, não nela exatamente, mas na presença que ficara para trás, como um eco mal resolvido. O cavalo deu mais alguns passos antes que Henrique, sem perceber, puxasse levemente as rédeas. Parou. Os homens atrás dele também pararam, confusos. "Algum problema, barão?" perguntou um deles. Henrique não respondeu de imediato. Virou-se devagar, como se o gesto precisasse de permissão interna. Olhou novamente na direção da casa. A mulher ainda estava ali, agora mais próxima da varanda lateral, abaixada para recolher algo do chão. O cabelo estava preso de forma simples, mas algumas mechas escapavam e se moviam com o vento. O vestido claro contrastava com a terra escura, como se não pertencesse totalmente àquele cenário bruto. Ela se levantou, e sem procurar seus olhos encontraram os dele. Foi um encontro breve, inesperado, silencioso. Não houve sorriso, nem surpresa exagerada. Mas algo aconteceu ali. Algo pequeno demais para ser explicado e grande demais para ser ignorado. Henrique sentiu o corpo reagir antes da razão. O peito apertou de leve. A respiração falhou um instante. Desviou o olhar. Dessa vez, rápido demais. "Sigam", disse seco, retomando o passo.
Mas o controle já não era completo. Enquanto avançavam pela mata, o barão percebeu que sua atenção falhava. O som dos galhos, antes nítido, parecia distante. O ritmo da caçada perdeu precisão. Ele errava pequenos cálculos, algo raro para um homem acostumado a dominar cada movimento. Tentou se convencer de que era apenas distração, ou cansaço, ou o clima, mas sabia que não era. A imagem voltava sem pedir licença. O modo como ela se levantara, o peso contido nos ombros, o olhar firme demais para alguém que deveria baixar os olhos diante dele. Henrique não sabia o nome dela, não sabia de onde vinha, não sabia por que aquela presença o afetara, e isso era o que mais o incomodava. A caçada terminou cedo demais. Nenhuma presa abatida, nenhuma vitória para justificar o dia. Quando retornou ao solar, desmontou em silêncio, entregou as rédeas e subiu os degraus da varanda com passos contidos. A casa o recebeu com o mesmo silêncio antigo. Mas agora ele sabia. Não era a casa que o inquietava. Era a certeza incômoda de que, em algum ponto daquela manhã, ele tinha deixado de ser o caçador. E ainda não sabia o que o ornou quem havia passado a persegui-lo. O olhar que insiste. O resto da manhã passou como uma sucessão de gestos automáticos. Henrique percorreu os corredores do solar, respondeu a cumprimentos com acenos breves e assinou documentos sem realmente lê-los. A casa seguia o ritmo de sempre. Empregados discretos, portas abrindo e fechando com cuidado, passos contidos, mas algo havia saído do eixo, e ele sabia exatamente o quê. Sentou-se à escrivaninha do escritório, um cômodo amplo com estantes altas e janelas que davam para o campo. A luz entrava inclinada, desenhando sombras longas sobre o tapete antigo. Henrique apoiou os cotovelos na madeira escura e fechou os olhos por um instante, como quem tenta reorganizar o próprio pensamento. Não funcionou. O olhar dela voltava com insistência irritante. Não fora um olhar provocador, não fora insolente, e talvez fosse isso que mais o perturbava. Era um olhar inteiro, presente, sem medo. Henrique se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Lá fora, o campo se estendia amplo, sereno, como se zombasse dele. Avistou movimento próximo à ala lateral do solar, empregados indo e vindo, tarefas simples que sustentavam a grandiosidade silenciosa da casa. E então a viu novamente. Ela caminhava devagar, carregando um pequeno balde. Conversava com uma das cozinheiras, sorrindo de leve. Um sorriso curto, sem exagero, como quem se permite apenas o necessário. Henrique sentiu o impulso imediato de se afastar da janela, mas não o fez. Observou em silêncio. Notou o modo atento com que ela escutava, a postura ereta mesmo em tarefas simples, a naturalidade com que se movia pelo espaço, como se conhecesse aquela casa não como visitante, mas como alguém que crescera entre aquelas paredes. Isso o incomodou mais do que deveria. «Desde quando ela trabalha aqui?» perguntou, sem perceber que falava alto. A voz o fez despertar do próprio pensamento. Ele se virou e encontrou Estevão, o administrador da propriedade, parado à porta. «Perdão, barão», disse o homem confuso. Henrique respirou fundo, recompôs o tom. «Aquela moça». Apontou discretamente para a janela. «Quem é?» Estevão seguiu o olhar dele e demorou um segundo a responder como se escolhesse palavras. «É Helena, senhor. Filha da antiga serviçal da casa, Dona Amália. Cresceu aqui. Voltou há alguns meses para ajudar nos afazeres, depois que a mãe adoeceu». Henrique assentiu lentamente. Cresceu aqui. A informação caiu como um peso inesperado. Aquela mulher não era passageira, não era novidade, não era alguém que pudesse ser facilmente ignorada ou dispensada do pensamento. Ela sempre... Henrique parou. Sempre teve esse posto? Estevão entendeu o que não foi dito. Sempre foi respeitosa, discreta. Nunca deu motivo para comentários. Henrique assentiu novamente. Respeitosa, discreta. Palavras que naquele momento soaram quase como advertência. «Pode ir», disse seco. Ficou sozinho outra vez, mas a presença dela parecia ter se infiltrado na casa inteira, no som distante de passos, no ranger das tábuas.
no modo como o silêncio agora parecia observá-lo. Henrique deixou o escritório e percorreu o corredor lateral. Não tinha um destino definido, apenas a necessidade estranha de se mover. Ao virar a esquina próxima à cozinha, quase esbarrou nela. O encontro foi abrupto. Ela segurou o balde com firmeza para não deixá-lo cair. Ele parou imediatamente, como se o corpo tivesse decidido antes da mente. "Perdão, senhor", disse ela, baixando levemente a cabeça. A voz era calma, sem pressa, sem nervosismo. Henrique sentiu o desconforto subir pelo peito. "Não foi nada", respondeu, talvez rápido demais. Ela ergueu o rosto. E ali, de novo, o olhar. Dessa vez mais próximo, mais claro, mais difícil de evitar. Os olhos dela tinham uma firmeza tranquila, como se já tivessem aprendido a aceitar a vida sem pedir permissão. Não havia desafio, mas também não havia submissão. Henrique sentiu algo se contrair por dentro. "Continue", disse, dando espaço para que ela passasse. Ela assentiu e seguiu, sem hesitação. Mas ao passar por ele, algo inesperado aconteceu. Ela parou. Virou-se apenas o suficiente para dizer: "O senhor voltou cedo da caçada." Não era uma pergunta, era uma constatação simples. Henrique a encarou, surpreso. "Voltei." "Não é comum", ela completou com suavidade. Ele percebeu que não havia malícia ali. Apenas observação, atenção, um tipo de presença que não julgava, mas via. "Nem sempre o que é comum se mantém", respondeu sem saber por quê. Ela o olhou por mais um segundo, como se guardasse aquela resposta em algum lugar invisível. Depois assentiu. "Com licença, senhor." E seguiu. Henrique ficou parado no corredor por tempo demais. Sabia que aquele encontro fora pequeno, quase insignificante aos olhos de qualquer outro. Mas dentro dele, algo se deslocara de maneira irreversível. Porque não fora ela quem cruzara seu caminho. Fora ele quem, sem perceber, começara a sair do próprio. E agora, evitar aquele olhar exigiria mais do que disciplina. Exigiria escolha. E Henrique de Monteiro nunca fora um homem acostumado a escolher o que o desorganizava. O que ele sempre evitou. A tarde caiu devagar sobre o solar, espalhando uma luz pálida pelos corredores. Henrique passou horas trancado no escritório sem produzir nada. Papéis permaneceram intocados, cartas ficaram sem resposta, e o relógio antigo marcou o tempo como uma provocação constante. Ele não estava cansado, estava inquieto. Não era a presença dela que o desorganizava, era a reação que ela provocava. Henrique sempre soubera administrar pessoas, terras, números e expectativas, mas nunca aprendera a administrar aquilo que não pedia licença para existir. No fim da tarde, saiu para o campo outra vez. Não para caçar, apenas para andar. O cavalo avançava lento, sentindo o peso contido do cavaleiro. O vento trazia o cheiro da vegetação e o som distante do solar, um lugar que sempre lhe servira de abrigo. Até deixar de servir. Henrique pensou em quando aquilo começara. Não foi na infância dela. Não foi em lembrança alguma. Foi naquela manhã, naquele único instante em que tentou desviar e falhou. Isso o incomodava profundamente, porque significava que não era o tempo que os ligava. Era o presente, e o presente exigia decisões. Parou o cavalo próximo à cerca antiga que delimitava a parte baixa da propriedade. Ali, avistou o movimento novamente. Helena caminhava sozinha, recolhendo galhos caídos após a chuva. O gesto era simples, quase invisível. E ainda assim, havia uma firmeza silenciosa em cada passo. Henrique permaneceu distante. Observou sem ser visto. Não porque quisesse possuí-la com o olhar, mas porque precisava entender o que nele reagia com tanta força. Não era desejo imediato, não era nostalgia, era algo mais desconcertante, reconhecimento sem memória. Ela não fazia nada para chamar atenção, e isso o atingia como uma afronta. Henrique sempre lidara com mulheres que sabiam o peso de um olhar masculino, sabiam negociar presença, silêncio, postura. Helena não negociava. Existia. E isso era perigoso.
Aproximou-se a cavalo. O som dos cascos fez com que ela erguesse o rosto. Não houve susto, apenas atenção. Barão? Disse ela com respeito contido. Henrique desmontou. Não precisa parar, respondeu. Ela assentiu, mas permaneceu ali. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era denso. Como se ambos sentissem que algo se aproximava, e nenhum quisesse ser o primeiro a nomear. Gosta da caçada? Ela perguntou, inesperadamente. A pergunta não era pessoal, nem íntima, mas acertou em cheio. Gosto do controle, respondeu ele. Ela refletiu por um instante. Nem tudo que se controla permanece. Henrique a olhou com mais atenção agora, não com surpresa, com cautela. Está dizendo isso por experiência? Perguntou. Ela deu de ombros. Estou dizendo porque observo. E ali estava novamente aquilo que o desarmava. Ela via, não se impunha, não seduzia, apenas via. Henrique sentiu um desconforto quase físico. Observação também pode ser fuga, disse ele. Helena o encarou sem desafio. Pode, mas às vezes é o único jeito de ficar. A frase caiu entre eles com o peso de algo não ensaiado. Henrique deu um passo atrás, não porque ela avançara, mas porque algo dentro dele tinha avançado demais. Volte para a casa, disse, num tom mais firme do que pretendia. Ela assentiu sem resistência. Como quiser, senhor. E se afastou. Henrique permaneceu ali, sozinho, olhando o campo vazio. O vento passou por ele com força suficiente para balançar os galhos das árvores. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não reconhecia como fraqueza, mas como risco. Ele sempre acreditara que fugir era se afastar. Agora entendia. Fugir era continuar exatamente onde sempre esteve. O controle que cultivara por anos começava a se mostrar frágil, e não por causa dela, mas porque ela expunha aquilo que ele escondera de si mesmo. Henrique montou no cavalo novamente, mas não seguiu para a mata. Voltou para o solar, porque, ainda que não admitisse, sabia que a caçada tinha terminado. E o que restava agora era encarar o que sempre evitou sentir. Quando fugir já não é opção. A noite caiu sobre o solar com uma lentidão respeitosa. As luzes foram acesas uma a uma, como se a casa despertasse de um sono antigo. Henrique permaneceu no escritório até mais tarde do que o habitual, mas não tocou em nenhum papel. Limitou-se a observar o reflexo da própria imagem no vidro da janela. O homem que o encarava parecia o mesmo, mas já não era. Não havia culpa, nem arrependimento. Havia algo mais raro: consciência. Henrique sempre acreditara que governar era manter distância, que liderança exigia separação, que olhar demais criava ruídos. E ainda assim, ali estava ele, perturbado não por um gesto, mas por uma presença que não pedira nada. Ao sair do escritório, caminhou pelos corredores em silêncio. O som de vozes baixas vinha da cozinha. Empregados encerravam o dia. Entre eles reconheceu o timbre dela. Calmo, firme, sem esforço. Parou antes de entrar. Pela primeira vez não desviou. Helena organizava alguns utensílios quando percebeu a presença dele. Virou-se com naturalidade, sem sobressalto. Senhor? Henrique respirou fundo. Não precisa me chamar assim agora, disse. Ela franziu levemente o senho, confusa. Como prefere? Ele pensou por um instante. Não porque não soubesse a resposta, mas porque nunca permitira que alguém lhe perguntasse isso de verdade. Henrique, respondeu. O nome soou estranho fora de sua boca, menos rígido, mais humano. Ela assentiu. Henrique. Nada mais foi dito por alguns segundos. Não havia pressa. O silêncio entre eles não exigia explicação. A caçada... Ele começou, mas interrompeu a si mesmo. Eu sempre fugi do que não conseguia controlar. Helena o ouviu com atenção, sem interromper. Hoje entendi que não era o mundo que eu dominava, continuou. Era só o silêncio. Ela permaneceu imóvel. E o silêncio, quando dura demais, vira prisão. Helena abaixou o olhar por um instante,
não em submissão, mas em reconhecimento. Quando voltou a encará-lo, sua voz era serena. Algumas prisões não precisam de grades, disse. Só de medo. Henrique assentiu lentamente. Não era um pedido, não era uma confissão apaixonada. Era algo mais sólido. Não estou lhe oferecendo promessas, disse ele, nem caminhos fáceis. Eu não espero isso, ela respondeu. Ele a olhou com atenção renovada. Mas não vou mais fingir que não vejo. Helena sustentou o olhar. Isso já é muito. Henrique percebeu, então, que não se tratava de atravessar limites sociais, nem de desafiar o mundo. Tratava-se de algo mais íntimo e difícil, assumir presença. Naquela noite, o solar pareceu respirar diferente. Não porque algo começara oficialmente, mas porque algo deixara de ser negado. Henrique subiu para seus aposentos mais leve do que nos dias anteriores. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de se esconder atrás de rotinas ou rituais. Sabia que o caminho à frente não seria simples. Sabia que o mundo ainda exigiria escolhas difíceis, mas também sabia de algo essencial. Ele não fugiria mais, porque algumas caçadas terminam quando o homem finalmente aceita que o que procurava nunca esteve fora. E naquela noite silenciosa, no coração do solar dos Monteiro, Henrique dormiu com a rara sensação de quem finalmente parou de correr.